Todos hoje vamos falar sobre amplificadores de potência, também conhecidos como estágios de saída. Para simplificar, no caso de um amplificador de áudio, nós temos que o sinal proveniente do microfone, inicialmente amplificado por um amplificador de tensão, altamente linear, baixo ruído, e depois entrega a um amplificador de potência, no qual o nível de corrente vai ser consideravelmente amplificado, de tal maneira que se possa comandar um alto-falante cuja resistência de entrada é baixa, geralmente padronizada em 4 ou 8 ohms. A eficiência percentual do amplificador de potência, de uma maneira simplificada, é dada pela relação entre a potência de saída, potência entregue à carga, sobre a potência DC, extraída da fonte ou das fontes de alimentação, vezes o fator 100. Características importantes do estágio de saída: entregar à carga uma determinada potência, mantendo-se um baixo nível de distorção no sinal. Alta impedância de entrada e baixa impedância de saída. Baixo consumo quiescente quando da ausência do sinal. Os estágios de saída podem ser categorizados em diferentes classes. Aqui nós temos um amplificador classe A, em que nós temos a forma de onda da corrente de coletor do transistor. Então nós podemos ver que o transistor conduz durante o ciclo completo do sinal, e nesse caso dizemos que o ângulo de condução é 2π ou 360 graus. Em contraposição, o classe B, em que o transistor conduz com um ângulo aproximado de 180 graus, ou seja, o transistor conduz em apenas um semiciclo do sinal. O classe AB, uma extensão do classe B, em que o transistor conduz com um ângulo de condução ligeiramente acima de 180 graus. E para finalizar, um classe C, em que o ângulo de condução é relativamente pequeno, entre 40 e 60 graus, e normalmente utilizado em amplificadores sintonizados. Vamos ver com mais detalhes o amplificador classe A. Principais vantagens: apresenta boa linearidade, simplicidade de circuito, no entanto, uma grande dissipação na ausência do sinal, ou seja, uma baixa eficiência. Por que reduzir o consumo do amplificador de potência? Em sistemas que operam remotamente, para estender o tempo de vida da bateria, ou, de uma maneira mais geral, a um aumento da potência dissipada, temos um aumento na temperatura. Com isso, uma queda no desempenho elétrico do circuito, com maior chance de falha elétrica ou catastrófica, uma maior necessidade na utilização de dissipadores, o que implica numa elevação do custo final. Aqui nós temos o esquemático de um classe A, uma montagem seguidor de emissor ou coletor comum, polarizado com uma fonte de corrente constante. Estamos utilizando fontes simétricas e uma carga RL com o terminal aterrado. À entrada, nós temos o nível DC associado ao sinal, de tal maneira que, na condição quiescente, nós tenhamos VL igual a zero, de tal maneira que não se envie corrente à carga na condição quiescente. Bom, devido à configuração seguidor de emissor, nós sabemos que existe uma região linear em que o ganho, tensão de saída sobre tensão de entrada, é aproximadamente unitária. Há dois patamares de saturação. A máxima tensão VL que nós podemos ter é VCC menos a queda VCE, e o mínimo valor de tensão que nós podemos ter à saída vai ser função de IS. Por quê?
Durante o semiciclo positivo, Q1 fornece corrente para a carga e também mantém a corrente S. No entanto, no semiciclo negativo, a corrente flui da carga para o amplificador e deve então ser absorvida por IS. Uma vez que S tenha um valor fixo, isso determina o máximo valor de VL no semiciclo negativo, que vai ser dado por menos RL vezes a corrente IS. O que nós podemos ver também é que na ausência do sinal, haverá sempre o consumo dessa corrente. Nós vamos ver mais adiante que isso faz com que o rendimento seja realmente baixo. Aqui nós temos a implementação física da fonte de corrente, uma das possibilidades, através de Q2, uma polarização de base. A função de transferência, onde apenas eu represento aqui as duas possibilidades de saturação de tensão no semiciclo negativo. A primeira possibilidade nós já vimos, devido à corrente fixa em Q2, e a segunda possibilidade, se essa corrente for relativamente alta, ela não limitaria o valor de V0, e seria então, o seu valor mínimo seria dado então por menos VCC mais a queda VC7, como está indicado aqui. Eficiência do classe A. Bom, inicialmente vamos considerar essa montagem onde eu estou fazendo um acoplamento AC com a carga. Por quê? Porque eu quero utilizar, por exemplo, apenas uma fonte unipolar. E esse acoplamento permite que nessa condição eu tenha ainda uma exclusão negativa de tensão sobre a carga. No entanto, essa análise que será apresentada aqui para o cálculo de rendimento é mapeada diretamente para o caso anterior, utilizando-se fontes simétricas de acoplamento DC com a carga. Bom, admitindo-se uma forma de onda senoidal na tensão sobre a carga, a potência média em RL vai ser dada pelo produto dos valores eficazes da tensão e da corrente, ou seja, V0² sobre 2RL. Então, essa é a potência média enviada à carga. A potência DC extraída da fonte vai ser IQ vezes VCC, de tal maneira que o rendimento vai ser dado então por esta expressão. Bom, vamos ver qual seria o máximo valor do rendimento de NC. Vai ser quando o V0 for maximizado. Quando o V0 será máximo, quando admitindo-se exclusões positiva e negativa simétrica, a amplitude da exclusão vai ser VCC sobre 2 menos a tensão de saturação no transistor. E isso determina também a mínima corrente que é necessária para absorver essa corrente quando, no semiciclo negativo, se atingir o valor de pico. Combinando essas expressões, nós temos que o rendimento máximo do classe A vai ser dado por esta expressão aqui. E se nós admitirmos que VCC seja muito maior que 2 vezes a tensão de saturação do transistor, nós temos que esse rendimento será, na melhor das hipóteses, 25%. Na prática, esse rendimento vai ser menor. Por exemplo, a alimentação de 3 volts e uma tensão de saturação de 0,3, o rendimento é apenas 20,5%. É um valor realmente baixo. Classe B também chamado de push-pull. Por quê? Porque durante o semiciclo positivo, Qn conduz, Qp está cortado e Qn envia então a carga à corrente necessária. No semiciclo negativo é o inverso, Qp conduz, Qn está cortado e Qp então recebe a corrente de carga.
Bom, como nós podemos ver aqui, é o próprio sinal que vai polarizar os transistores QN e QP, ou seja, é o sinal que vai garantir o VBE necessário para os transistores conduzirem. Ou seja, na função de transferência, como se trata de uma configuração de seguidor de emissor, nós vamos ter, na região linear, nós vamos ter um ganho praticamente unitário. No entanto, existe uma zona morta em que o sinal, a entrada, ainda não é suficiente para polarizar os transistores. Então, essa zona morta ela vai causar uma distorção do sinal à saída. Então, aqui nós temos um sinal aplicado à entrada. Esse sinal, tendo em vista essa função de transferência, vai fazer com que à saída nós tenhamos uma senoide com essa distorção de cruzamento, que é exatamente devido a essa região de zona morta. Obviamente, se a amplitude do sinal for muito alta em relação aos VBEs, essa distorção terá um impacto relativamente pequeno no THD final. No entanto, se a amplitude do sinal for relativamente baixa em relação à queda, podemos imaginar que a distorção será muito mais forte, fazendo com que o THD realmente seja muito mais alto. Bom, vamos analisar a eficiência do classe B. Então, supondo a entrada um sinal senoidal e a saída também um sinal senoidal, ou seja, vamos desprezar aquela região de zona morta na função de transferência, ou seja, não há distorção de cruzamento, de tal maneira a fazer um cálculo mais simplificado dessa eficiência. Bom, cada transistor, Q1 e Q2, conduz então em apenas um semicírculo. Então, a corrente DC extraída da fonte, a corrente média extraída da fonte, corresponderá ao valor médio dessa senoide em apenas um semicírculo. Se nós tivermos uma amplitude de pico e zero, esse valor médio vai ser então I0 sobre π. De tal maneira que a potência que se extrai da fonte nos dois semiciclos vai ser duas vezes esse valor de corrente vezes VCC. Ou, substituindo I0 de pico por V0 de pico sobre RL, vai ser dado por essa expressão. Então, em cada semiciclo, Q1 ou Q2 extrai esse valor DC da fonte, esse valor médio. Como no caso anterior, a potência enviada à carga vai ser dada por meio vezes a tensão de saída ao quadrado sobre RL, o que nos dá uma eficiência do estágio π sobre 4, amplitude de saída sobre VCC. Bom, quando esse rendimento será máximo? Quando exatamente V0 for maximizado. Nesse caso, a máxima excursão à saída será VCC menos a tensão de saturação no transistor Q1. Substituindo, nós vamos chegar à expressão do rendimento máximo do classe B, que é por volta de 78,6%, ou seja, bem acima dos 25% do classe A. O que faz a estrutura push-pull classe B bastante atrativa em termos de consumo, em termos de rendimento. Bom, todavia, uma das limitações do classe B é a distorção de cruzamento, principalmente quando nós vamos amplificar sinais de amplitude relativamente baixas. Então, o classe AB
ele foi assim desenvolvido de tal maneira a se eliminar essa distorção de cruzamento. E como isso, em princípio, é feito? Se polarizando as duas bases com uma tensão VBB, de tal maneira que QN e QP conduzam mesmo na ausência do sinal. Ou seja, vai haver uma corrente quiescente, IN igual a IP, deseja-se IN igual a IP, de tal maneira que na condição quiescente o IL seja zero, ou seja, não flui corrente para a carga ou da carga. E essa corrente quiescente vai ser dada então, em função desse VBB, metade desse VBB e da tensão térmica. E também em função da corrente de saturação dos transistores. Bom, e com isso, uma vez implementada essa polarização entre as bases, nós teríamos então uma função de transferência, digamos, idealmente linear. Também, nesse caso, à medida em que o sinal de entrada aumenta, Qn conduz cada vez mais e Qp é elevado ao corte, inversamente no semicírculo negativo. Bom, aqui nós temos a resistência de saída desse estágio. É importante ter uma resistência de saída baixa para que nós possamos fazer o acoplamento de uma carga resistiva que também pode ter um valor bastante baixo. Bom, imaginando que ambos os transistores conduzam naquela região próxima a 0 volts de sinal, nós temos que a resistência de saída vai ser o paralelo entre a resistência vista pelo emissor de Qn e a resistência vista pelo emissor de Qp, ou seja, Vt, tensão térmica, sobre a soma dessas duas correntes. Ou seja, essa resistência de saída vai depender da corrente quiescente e da temperatura. Então, ela não é uma resistência constante. Ela vai depender da polarização. Então, nós podemos ter uma resistência mais baixa à saída, que seria bom, mas o preço a se pagar é se ter uma corrente de polarização, uma corrente quiescente mais alta. Uma primeira ideia seria se gerar essa tensão VBB através de dois diodos. No entanto, essa ideia é válida no ambiente de circuitos integrados, porque nós podemos fazer um casamento de D1 com a junção base emissor de Qn e Q2 e D2 com a junção base emissor de Qp. De uma maneira, em uma montagem discreta, isso já não seria tão atrativo, porque dificilmente conseguiríamos encontrar diodos que fossem casados com essas junções dos transistores de potência Qn e Qp. E mesmo que uma solução integrada, para que se haja um casamento, é preciso que a área de D1 seja equivalente à área da junção base-emissor de Qn, sendo Qn um transistor de potência, necessariamente a área do diodo D1 seria muito alta. Ou seja, o impacto na área dessa solução, né, em termos de implementação em circuito integrado, seria relativamente alto. E o custo do circuito integrado é uma função quase linear, ou pelo menos uma função crescente com a área requerida pelo circuito. Muito bom. Uma técnica bastante utilizada é a implementação do classe AB com multiplicador de VB. Então, além dos transistores de potência, Qn e Qp, nós temos um transistor, digamos assim, normal, né, Q1, e dois resistores R1 e R2, que vão
possibilitar a geração de VBB. Ou seja, admitindo-se que VB1 seja conhecido, a tensão VBB será então dada por VB1, 1 mais R2 sobre R1, admitindo-se que a corrente de base seja muito menor em relação à corrente que flui por R1 e R2. E daqui nós podemos ver o nome, né, desse circuito, vem exatamente nesse fato que VBE é multiplicado por um fator e corresponde então à tensão necessária VBB entre as bases. Bom, vou falar assim, como se faz o projeto desse multiplicador VB. É um projeto relativamente detalhista, no sentido em que nós queremos controlar aquela corrente quiescente necessária para se compensar aquela zona morta, aquela distorção de cruzamento. Mas nós não queremos também consumir muito. Ou seja, é um projeto que deve ser feito com bastante cautela. Então, o primeiro passo seria se determinar o valor da corrente quiescente que se quer ter fluindo à saída dos transistores de potência. Uma vez determinada essa corrente, nós devemos então ou consultar a curva característica de cada um dos transistores de potência, ou então calcular o VBE necessário a partir da equação de corrente, tendo-se como dado o valor de IS, corrente de saturação, e a tensão térmica, no caso conhecida 25 mV à temperatura ambiente. Ou seja, a partir desses valores determinados da corrente quiescente, nós determinamos os valores necessários de VBE no transistor NPN e no transistor PNP. E com isso nós temos então o valor conhecido VBB a ser aplicado entre as bases. Então, apenas retornando no slide anterior, uma vez VBB conhecido, VBE também é assumido conhecido, nós determinamos então a razão R1 sobre R2. Bom, vamos ver agora como podemos determinar R3. Isso se dá na condição em que nós temos a saída, o pico da excursão positiva. Então, fechando pela lei de malhas, nós temos que VCC vai ser igual a R3 vezes uma certa corrente que passa em IR3, mais a queda VBN na condição de corrente máxima, mais V0 máximo, que seria a máxima excursão em cima da carga. Então, lembrando que nessa condição nós vamos ter o máximo da corrente passando por Qn, e com isso nós podemos também corrigir o valor de VBE, né, para fazer um projeto mais preciso. Nós podemos também fazer o balanço das correntes. A corrente que passa em IR3 é distribuída através de R2, do coletor de Q1 e a corrente de base de Qn. Por sua vez, essa corrente de base, nessa condição de pico no semiciclo positivo, vai ser a máxima corrente de coletor dividido pelo beta. E a máxima corrente de coletor vai ser exatamente V0 máximo sobre RL. Então aqui nós temos a corrente de base necessária para manter essa amplitude de tensão
a saída. Quanto vale IR2? Se nós admitirmos que a corrente que passa por R2 é a mesma que passa por R1, a corrente em IR1 vai ser determinada por VBE de Q1 sobre R1. Então, com isso, nós conseguimos equacionar. Apenas resta um único parâmetro, que seria a corrente de coletor de Q1. Então, a priori, o que pode ser feito é se atribuir um certo valor para essa corrente, de modo a se ter um valor de R3 definido. Certo? O passo 3 seria o cálculo de R4. E aí, de uma maneira similar, nós vamos considerar a situação no semiciclo negativo, no valor de pico da tensão de saída. Então, fechando a malha, nós temos em módulo, que VCC vai ser igual à queda R4 vezes uma corrente que passa por R4, mais a queda VBEP na situação de máxima corrente, mais o valor máximo de V0 em módulo. Da mesma maneira, a corrente que passa em IR4 vai ser distribuída, ou corresponde à corrente que passa por IR1, mais a corrente de emissor de Q1, mais a corrente saindo pela base de QP. Corrente IR1 nós conhecemos, no caso anterior, VB1 sobre R1. A corrente de emissor em Q1 foi aquele valor que nós, a priori, admitimos. E a corrente de base de QP vai ser a corrente de coletor sobre o beta do transistor QP, na condição de exclusão máxima no semiciclo negativo. Ou seja, vai ser V0 de pico sobre RL, a corrente no coletor de QP. Como está aqui. Dessa maneira, nós definimos Q4. Então, basicamente, a função de R3 e R4 vai ser de suprir a corrente necessária para, primeiro, polarizar esse circuito multiplicador de VBE e, de uma maneira mais forte, porque é o termo mais importante, suprir a corrente de base dos transistores de potência. Bom, o quarto passo seria, então, recalcular os valores da corrente de IR2, a corrente de coletor de Q1 e também se verificar o valor de VBE Q1 que foi inicialmente admitido. No caso de uma diferença importante, pode-se reiniciar essa sequência a partir do passo 2. Geralmente, com duas interações, o erro existente ele pode ser, digamos assim, tolerado. Então, essa é uma maneira de nós dimensionarmos os 4 resistores do multiplicador de VB. Uma última consideração é que nós temos um grau de liberdade na escolha de R1 e R2, uma vez que apenas a razão fica determinada. Mas aí entra aquela outra condição de garantir que a corrente que passa em R2 ou R1 seja muito maior que a corrente de base de Q1. Bom, geralmente os transistores de potência, em algumas aplicações,
são compostos através de dois transistores. Por exemplo, existe a configuração Darlington em que essa associação de Q1 e Q2, ambos transistores do mesmo tipo, seja NPN, seja PNP, são equivalentes a um transistor que chamamos de super beta. Por quê? Porque o beta equivalente seria aproximadamente o produto dos betas individuais. E nós podemos ter também essa montagem super beta a partir de um par complementar, ou seja, usando transistores PNP e NPN, é que nós teremos um equivalente, no caso, um PNP. Então, em algumas situações, os transistores de saída, eles são implementados a partir dessas configurações de super beta. Por quê? Com o beta maior, inicialmente, nós temos uma corrente de base menor, né, certo? E também nós aumentamos a resistência vista pela base. Tá? O preço que se paga, obviamente, é que a queda VBE nesse equivalente seria 2 vezes aquela tradicional queda de 0,6, 0,7. Por exemplo, aqui nós temos a implementação de um multiplicador VBE, exatamente utilizando-se o transistor NPN, uma montagem Darlington, e para o transistor PNP, uma montagem a par complementar. Aqui é um exemplo em que nós podemos emular um classe AB a partir de uma estrutura de um classe B e utilizando-se um amplificador operacional. Então, é muito simples demonstrar que a função de transferência V0 sobre VI, admitindo-se, no caso, um ganho a zero, o ganho de malha aberta desse amplificador alto, mais finito, é fácil demonstrar que a função de transferência final vai ser VI menos o VBE, o transistor N, dividido basicamente pelo ganho de malha aberta do operacional. Então, se nós admitirmos esse ganho muito alto, esse termo, digamos assim, desaparece e nós temos então a saída igual à entrada de uma maneira linear, ou seja, nós reduzimos a distorção de cruzamento do classe B. Bom, é uma montagem possível, mais complexa, uma vez que se exige um operacional. Bom, e finalmente, nós temos aqui o esquemático do 741, não vou me ater a todos os estágios. O 741 talvez seja um dos circuitos mais consolidados que nós temos, né? É uma topologia que foi assim desenvolvida nos anos 60 e depois de 40, 50 anos aí está realmente digamos, presente, né? Essa mesma topologia, né? Eu vou apenas aqui mostrar para vocês exatamente o estágio de saída, né? Então aqui nós temos o estágio push-pull, certo? Aqui nós temos, desculpe, nós temos aqui o transistor de saída, Q14 e Q20, os transistores de potência, e aqui nós temos o multiplicador de VBE. Então realmente essa solução encontrada para o classe AB, através da multiplicação VBE, é algo que é utilizado bastante na prática e principalmente em circuitos comerciais. Aqui estão algumas referências, né, excelentes para que vocês possam
tirar um pouco mais as dúvidas. Eu agradeço então a atenção e desejo a todos aí bom estudo, espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado.